Fala pessoal, boa noite. Bom, primeiramente agradecer o convite do Danilo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente acho que tem uns 2 anos já dessa conversa, né? E graças a Deus as coisas estão indo bem, crescendo cada vez mais a nossa marca. Eu trouxe aqui um tema hoje, para mim é um desafio falar rápido, em estilo TED Talk de 15 minutos, então eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. E eu trouxe um tema hoje muito legal, eu acho que a Silva... Hoje, quem conhece a Silva aí? Só para o pessoal conhece, que bom. Acho que a Silva hoje, ela tem o tamanho que tem, não pelo conceito, o modelo de negócio diferenciado, de atendimento, por nada disso. Ela tem todo o holofote que ela tem hoje por causa de comunidade. Comunidade, algo tão intangível que a gente costuma dizer, a gente está usando cada vez mais esse marketing, inclusive, que comunidade não se compra. O legal de você trabalhar com essa palavrinha aqui, intangível, é que um concorrente, por exemplo, pode ter bilhões, pode ter o tamanho que for, ele não consegue comprar isso. Isso aqui é criado de formas difíceis de explicar. Sempre tentam me perguntar por que a gente conseguiu implementar a comunidade na Silva, por que a Silva é o que é hoje, por que a gente faz os eventos e enche de gente lá do jeito que a gente enche. E eu refleti sobre esse tema para trazer aqui para vocês o que eu, Rafael, acredito ser o essencial para conseguir formar comunidade, que é uma moeda muito importante para qualquer negócio. Não é só negócio, não é só serviço. Qualquer negócio, produto, enfim, varejo, qualquer coisa, precisa de comunidade por trás, caso queira se perpetuar e caso queira ser imbatível aí em relação à concorrência. Então, o primeiro ponto que eu acho essencial para você conseguir estimular a comunidade na sua empresa, na sua marca, é propósito. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente, meus sócios, né, já falaram sobre isso, mas principalmente a minha sócia de marketing e o financeiro, o pessoal que não entende muito da parte de estratégia e do porquê que a empresa começou lá atrás, eles entraram depois. Eu comecei a Silva junto com meus 2 sócios que estão aqui hoje, Dudu e Rodrigo. Uma salva de palmas para eles também, meus amigos de infância. E acho que eles não têm tanto enraizado o propósito da Silva como nós temos. Eles tentaram, de todas as formas, fazer com que a Silva criasse um running club. A gente começasse a entrar nesse mercado de running. Só que, por que eu travei essa ideia e não quero trazer isso para a Silva de forma alguma? É porque o running não é tão grande quanto a musculação, não vai ser? Claro que não, o running é um fenômeno e hoje em dia talvez esteja mais na moda até do que a musculação. Pensando por marketing comercial, talvez fosse uma excelente ideia a Silva entrar nesse segmento também. Mas a gente não entra porque isso não é a Silva. Nós entendemos totalmente o nosso propósito. Por que a Silva nasceu, qual dor ela resolve, qual a solução ela trouxe no mercado e a história que ela tem. Nós sabemos exatamente quem nós somos. A Silva é uma marca que nasceu lá no início do sentimento que eu principalmente tinha. Cara, eu tinha muita frustração de ver pessoas da minha família, amigos, a galera que falava que odiava a musculação. Isso me deixava muito frustrado porque a musculação mudou a minha vida, totalmente. Totalmente. Acho que se eu me estender nessa parte aqui vai demorar, não vai ser mais TED Talk. Mas a musculação mudou minha vida e me deixava frustrado. E eu tentei entender por que as pessoas não gostavam de musculação e cheguei à conclusão de que o problema nunca foi a musculação, mas sim as academias. Então, a Silva nasceu do propósito de se tornar uma academia que fizesse com que a pessoa que entra lá não tem condição dela falar que odeia a musculação. O propósito da Silva é esse desde a sua raiz. A Silva é musculação, é a mais pura musculação e a gente não desvirtua desse caminho. Por que esse ponto é muito importante? Hoje, né, a gente tem pouco tempo aí como empreendedores, mesmo já tendo uma história legal no mercado, todos nós somos novos, a gente começou há pouco tempo, desde que a gente começou a se atentar mais para o mundo do empreendedorismo, para empresas, marcas, estudar mais tudo isso, eu percebo, cara, que existem muitas marcas em todos os segmentos que nascem muito intencionadas pelo dinheiro, pelo hype, por coisas que vão além do propósito da história e do seu porquê. E isso, na minha opinião,
é muito complicado porque impede que... Eu não acredito que empresas sem propósito vão conseguir gerar comunidade e se perpetuar. Empresas que vão fazer história durar muito tempo. Porque para existir comunidade, precisa existir verdade e as pessoas precisam se inspirar no seu propósito. Então, o primeiro ponto é propósito. Segundo, personalidade. Esse ponto também é essencial. Hoje, com as redes sociais, marketing está mais em alta do que nunca, né? A galera mais das antigas aqui provavelmente viu essa evolução muito mais do que eu, porque desde que eu comecei a empreender, já existe Instagram, TikTok, tudo. Então, acredito que houve uma diferença muito grande, mas o marketing está muito mais aguçado nas redes sociais que a gente está ali vendo todo dia. Não são mais os posters nas ruas, tudo que você consegue ver. Hoje você vê todo dia no seu celular marketing. Então, o que acontece? As tendências são muito fortes, são muito rápidas e passageiras. O que aparece hoje, ali, quando você está scrollando no Instagram, TikTok e tudo mais, provavelmente a moda, a forma de se comunicar, o que o mundo parece estar gostando de ver naquele momento, provavelmente daqui a pouquíssimo tempo, 1, 2 anos talvez, já mudou completamente. A forma de se comunicar, a forma que as pessoas se vestem, a cor que está na moda, tudo. Existem muitas marcas, acredito eu, influenciadas pela era da rede social, pela era do hype, pela era do que está na moda, que decidem seguir tendências. Elas não criam, começa pelo propósito, elas não sabem muito bem o seu porquê, a raiz do problema está ali, e além disso, reverbera para que elas não criem uma personalidade própria e única. Isso é um grande problema, porque se você não tem personalidade própria e única, se você não faz as coisas do jeito que você quer fazer, independente do que está na moda naquele momento, independente do estado que você está, independente de qualquer coisa, quanto tempo você dura? Porque se uma marca começa fazendo o que está no hype hoje, quando o hype passa, como fica essa marca? Ela vai mudar e vai aderir a um novo hype? Personalidade é essencial. A sua comunidade, ela tem que aderir à personalidade da sua marca. A comunidade gosta disso, as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de vestir camisa e elas gostam de aderir ao que a comunidade, ao que a personalidade da marca propõe. Não ao contrário. Não é o que as pessoas estão gostando naquele momento que tem que forçar como a sua marca vai comunicar e como ela vai se posicionar. Isso cara, na minha opinião, isso cria um elo fraco, isso não cria muito vínculo com as pessoas e isso é passageiro. Em pouco tempo, quando o hype passar, quando as coisas mudarem, quando o mundo resolver que minimalismo não está mais na moda, tudo, como é que vai ficar a sua marca? Entendeu? Então, a Silva tenta trabalhar cada vez mais, inclusive a gente está batendo cada vez mais nessa tecla, uma personalidade única da Silva. A gente botou aqui até na apresentação o nosso mascote, o Silvinha, que foi criado a partir da história da Silva. A gente não pegou esse mascote porque o pêssego está em moda no mundo. Todo mundo agora gosta de comer pêssego, então vamos fazer o nosso mascote sendo um pêssego. Não, o Silvinha nasceu de uma história natural a partir da personalidade que a marca tem desde o início. Naturalmente, a marca, a personalidade dela, foi indo para o caminho ali do treino de glúteo, que ficou muito famoso no início, o pêssego é o emoji, que significa isso. Daí foi nascendo o conceito, a estética do Silvinha, junto ao laranja, que é a nossa cor. Então, assim, galera, se vocês estão... Acho que todo mundo aqui é empresário, ou pretende ser, todo mundo pretende criar uma marca de sucesso. Cara, não abram mão da personalidade de vocês. E eu digo isso porque eu sei que vocês vão passar por vários testes para abrir mão da marca de vocês. Um exemplo rápido. A gente está saindo do Rio agora. Estamos abrindo academias em outros locais pelo Brasil. Chegamos em São Paulo, vamos abrir em Balneário. A gente está vendo para abrir em outros estados também mais rápido do que estava no nosso planejamento. Imagina se... A personalidade da Silva, para mim, é como se ela fosse uma pessoa, um carioca, resenha, que gosta de escutar hip-hop desde o começo e se veste streetwear. Para mim, essa é a personalidade da Silva. Desde o início, desde o primeiro dia, na primeira academia, estava tocando hip-hop nacional, gringo, tudo. Chegamos em São Paulo, entendemos que o público lá talvez goste mais de eletrônica. Imagina
a pressão e o medo que eu tenho para tentar fazer com que o paulista goste de mim. Não, cara, eu preciso que o paulista goste de mim, porque é muito importante a Silva dar certo em São Paulo. É uma pressão eu abandonar o hip hop, por exemplo, para começar a botar mais eletrônica. Ou, sei lá, na Bahia, botar axé, enfim. Vai ser uma pressão. Só que a gente está fincando o pé no chão, sabendo exatamente qual é a personalidade da Silva, e vai ter gente que vai gostar. E quem não gostar, tudo bem, não é para ser Silva. Só que nunca abrindo mão da nossa personalidade. Pensem muito nisso, entendam quem vocês são, entendam seu propósito, por que vocês existem, qual solução vocês trazem para o mundo e não abram mão da sua personalidade, do seu branding. Próximo tópico. FOMO, Fear of Missing Out, né? Está muito em alta, acho que todo mundo está falando bastante sobre isso hoje na internet, ou pelo menos para mim está aparecendo muito, talvez eu esteja condicionado a perceber isso. Isso aqui, cara, significa a moeda de troca materializada do porquê que a comunidade muda o jogo. Comunidade forte muda o jogo. Hoje, a Silva é uma marca que traz um novo conceito de academia para o mercado. É uma marca que entrou no meio de um mercado que tem tubarões gigantescos ali brigando, empresas bilionárias, pessoas com muito mais dinheiro do que nós tínhamos quando começamos. E por que a Silva consegue dar certo? Por causa do FOMO, que é a moeda de troca que representa a comunidade. As pessoas de fora, que não fazem parte ainda da Silva, elas começam a ter o sentimento de que elas precisam fazer parte daquilo. Elas precisam fazer parte daquilo. Elas não podem ficar de fora daquilo. Porque o que elas veem na divulgação na internet, o que elas veem no boca a boca que elas escutam por aí com as pessoas que frequentam a Silva ou que já visitaram a Silva, tudo que elas observam em torno da marca gera nelas um sentimento, atrelado à comunidade, de que elas precisam estar ali porque não tem nada melhor do que aquilo, não tem nada mais feliz do que aquilo, não tem nada mais agregador do que aquilo, não tem nada que acolha aquela pessoa mais do que aquilo. E, cara, de verdade, o ser humano, no final das contas, é claro, tem as exceções, 80%, 90% do ser humano, no final das contas, quer se sentir parte de algo. Ele quer se sentir parte de algo. E FOMO é esse sentimento de que você não pode ficar de fora daquela comunidade incrível. Uma vez, só de curiosidade, eu e o Dudu, meu sócio, a gente sentou com um tubarão das antigas do mercado, um cara que fundou Bodytech, fundou Smart Fit, um cara, com uma história incrível, um cara que tem que ser respeitado. E ele acho que todo empresário, no final das contas, grande parte vai ser um pouco agressivo, né, quando se fala de concorrência, e ele falou pra gente uma frase que eu não esqueço. Ele falou, cara, mas se o fulano, bilionário, resolver abrir uma unidade do lado da Silva, na época a gente só tinha 2 unidades funcionando e um ticket menor que a gente tem hoje. A gente tinha menos confiança de que o negócio daria certo. Se ele abrir do lado da Silva, com o mesmo modelo de negócio, cobrando R$100, R$50, porque ele pode tomar prejuízo, ele aguenta tomar prejuízo. É uma guerra, uma corrida ali de ver quem quebra antes. E a gente iria quebrar antes, com certeza. Ele falou isso na nossa cara. Na época, ficamos com bastante medo, porque a gente não tinha confiança. E hoje nós percebemos o poder do que a gente tem na mão a partir do que a gente criou com o nosso propósito, com a nossa história, o que a gente criou com a nossa personalidade única, que não segue tendência, é a Silva, e o que a gente criou com a última moeda da comunidade, a moeda talvez mais importante, que é o sentimento de FOMO que gera nas pessoas. Meu irmão, você pode abrir um modelo de negócio do lado do meu, custando R$100, enquanto a Silva custou 800. Eu tenho certeza que os alunos, talvez percam uma parte da base de alunos, mas eu tenho certeza que os alunos não vão sair e não vão para lá, porque todos eles sentem isso. Ninguém quer ficar de fora da Silva, não importa o preço. Isso é uma moeda absurda e que o dinheiro não compra. Antigamente, vou falar do meu mercado, para você fazer com que um aluno quisesse ser teu cliente, você tinha que gastar 10 milhões em máquina importada. Hoje, para você fazer um aluno querer ser seu cliente, você tem que fazer isso. A diferença está aí, acho que o mercado está se adaptando cada vez mais, isso serve para qualquer modelo de negócio, isso serve para a mulher que quer comprar uma bolsa Hermès e não consegue, e o sonho espera ali 1 ano, 2 anos e tem dinheiro para comprar. Olha que loucura, cara, você esperar 1 ano para gastar 1 milhão numa bolsa. E as pessoas fazem isso.
porque num status social lá de cima, as pessoas que chegam nesse patamar, parte delas, sentem medo de ficar de fora da turma que tem Hermès, as mulheres. FOMO. Então, isso serve para todos os modelos de negócio, produto, serviço, qualquer coisa. Isso serve para qualquer marca. É a moeda de troca, para mim, mais sinistra de todas, porque um concorrente bilionário não pode comprar isso de você. Isso aqui é criado com criatividade, com personalidade, sabendo o seu porquê, sabendo quem você é. É assim que a comunidade se desenvolve. E é por isso, por tudo isso que eu falei, que a Silva é o que é hoje, que ela vem fazendo uma história bem legal no mercado de academias no Brasil. E daqui a alguns anos a gente vai ver aí um novo mercado de academias, assim como a gente viu com a Low Cost, com a Smart Fit trazendo para o Brasil. A gente vai ver um mercado de estúdios de musculação que trabalha comunidade, e a Silva, se tudo der certo do nosso planejamento que vai dar, vai ser a referência desse mercado, assim como é a Smart Fit. É isso, galera. Tentei ser breve. Valeu, mano. Cara, muito obrigado aí pela sua presença. Gente, o que o Rafa trouxe aqui são coisas importantíssimas para você colocar no seu negócio, né? Além dele estar falando de comunidade, ele conseguiu trazer a visão empreendedora dele para se tornar um grande empresário, através do modelo de franquia, através de tudo isso que ele está construindo. E eu acredito que você, com o seu negócio, você consegue aplicar cada coisa que ele falou aqui. Rafa, obrigado por compartilhar com os empreendedores, tá?